Olá, olá, olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar escutando e assistindo essa live, mas seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre as abordagens terapêuticas da hidradenite, eu e o Dr. Guilherme. Daqui a pouquinho ele já está entrando para a gente começar. Vou só aguardar ele entrar aqui para poder chamar. Aqui, ó. Já veio, já. Cadê o Dr. Gui? Deve estar conectando. Olá, Oiê! Tudo bem? tudo bem, e você? Tudo bem também. Que bom, então estamos todos bem. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui com mais um encontro depois de um tempinho, né, Clarinha? Já tem Nossa, tempo. quanto tempo que a gente não faz live junto, né? Fica prometendo, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, a gente não marca Pois nunca, é. né? Essa foi quase um susto. Vamos, marcou a data. Não, vamos embora, vamos embora. E assim, coincidentemente, eu falei assim, cara, segunda-feira é um dia bem tranquilo, vou fazer na segunda. Aí, sexta-feira, eu já estava tudo combinado para mudança, a mudança mudou para segunda. Então, assim, hoje tá assim, de perna pro ar, eu tive que me atrasar um pouquinho, mas estamos aqui. Mas tá tudo certo. Tudo certo, isso é o mais importante. Vamos lá, então. Tava falando Vamos. aqui que hoje a gente vai conversar sobre as abordagens terapêuticas, né, da hidradenite, tanto na dermatologia quanto na nutrição. O que eu e o Dr. Gui estamos vindo fazendo dentro dos nossos consultórios, com os nossos pacientes, que é sempre... Isso é uma coisa que sempre perguntam, né, em caixinha. Até eu vivo marcando o Guilherme para ele me ajudar a responder umas coisas que eu não faço ideia. Sim. E eu vejo que acontece muito no seu Instagram também, né? Das pessoas perguntando, o que que eu tomo, o que que eu passo? Me passaram isso, me passaram aquilo, né? Eu acho que ainda tem muita confusão, né? Também em medicamento, né, Gui? Sim, tem bastante. E antes de tudo, gente, deixa eu me apresentar aqui. Eu sou o Dr. Guilherme Modeste, para quem não me conhece. Eu sou médico, dermatologista. E antes de tudo, como eu falo para os meus pacientes, assim, Dradenite é o desafio, né? Eu acho que eu já falei isso Sim. aqui umas outras vezes. E eu sempre falo que Dradenite ele é desafiador, né? É um quadro clínico desafiador, porque, na verdade, nós médicos temos a obrigação de promover saúde na vida do paciente, né? Esse é o nosso propósito. Então, a Hidradenite ela se tornou um desafio para mim, porque é o momento em que eu posso estimular a pessoa a se cuidar mais. É um momento em que você consegue estimular a pessoa a sair de um quadro que é de inflamação. E, de fato, o que a Clarinha está falando aí, minha mãe está passando ali atrás no vídeo, Não tem problema. o que é mais importante, na verdade, dessa abordagem clínica é a gente entender que cada paciente ele tem o seu diferencial. Então, muitas vezes o médico ele segue uma conduta e nem sempre o paciente ele vai se adequar a essa conduta do médico, né? Qual é a postura do médico. Mas nós temos como, vamos dizer assim, um leque terapêutico para poder abordar esse paciente. Então, eu acho que antes da gente falar essas abordagens, e também eu não vou aqui especificar medicação A, B, C, o que é Sim, sim, melhor, claro. porque isso aqui não é ético, né? A gente ficar falando de medicação, mas a gente vai falar de uma maneira geral qual que seria, vamos dizer assim, As possibilidades, né? as possibilidades, exatamente. Então, gente, antes de tudo, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho de Dradenite. Eu não sei se a Clarinha quer falar mais alguma introdução para a gente poder começar. Eu só ia complementar o que você falou, porque é exatamente isso. Assim, na nutrição acontece a mesma coisa que na dermatologia. A gente tem, entre aspas, um protocolo, mas às vezes tem que adequar ao caso de cada paciente. Nem todo mundo responde da mesma maneira às mudanças na alimentação e nem na mesma velocidade, né? Então, assim como na medicina também, a gente vai, tipo, vendo qual é a resposta do paciente e adequando para poder ter a evolução que a gente deseja. Pode Sim. dar falado sobre a hidradenite que você ia começar a Então, olha falar. só, gente, antes de tudo, eu sempre falo para os pacientes que o português é maravilhoso, né? Então, assim, hidradenite termina em it. E a maior parte das doenças inflamatórias na medicina terminam em it. Então, o sufixo it refere a uma doença inflamatória, seja celulite, seja conjuntivite, seja dermatite, seja bronquite, a gente está falando de uma condição inflamatória. Então, quando a gente fala na hidradenite, ela é uma condição autoinflamatória. É comum até hoje o paciente chegar no consultório e falar, doutor, eu tenho uma doença autoimune. Na verdade, Ai, ela ótimo. tem, Ótimo você falar isso, por favor. tem participação do sistema imunológico, pode participar, mas ela não é uma doença autoimune. Não é o seu
seus anticorpos não vão atacar o seu corpo. O princípio da doença autoimune é isso, o anticorpo atacando o seu próprio organismo. A autoinflamação quer dizer que o seu organismo produz as células inflamatórias que vão gerar a doença. Existe uma molécula específica na hidradenitis que é chamada de TNF-alfa. TNF-alfa é uma molécula que é uma citocina inflamatória e que essa citocina inflamatória é que vai gerar a lesão. Então, quanto mais citocina inflamatória você tiver, mais lesão você vai ter. Olha a doutora Michele aí também. Michele, maravilhosa também. É sócia. Também já estudamos bastante sobre hidradenitis, temos falado bastante sobre hidradenitis também. Então, o que a gente precisa saber sobre isso, na verdade? Que por ser uma condição autoinflamatória, se você der matéria-prima para essa inflamação, você vai alimentar a doença. Então, alguém perguntou assim aí agora, hidradenitis tem cura? Na verdade, a hidradenitis ela é uma doença crônica, então eu peguei esse gancho para poder falar isso. Por ser uma condição crônica, cronicamente, se você der matéria-prima, vou botar assim entre aspas, matéria-prima, para a doença ser, né, se perpetuar em relação à inflamação, a doença vai continuar. Se você entra num quadro, vamos dizer assim, de remissão, diminuindo a sua inflamação, você consegue, não vamos dizer assim uma cura, mas você consegue viver em paz sem lesões inflamadas da hidradenitis. Então, o que acontece? A hidradenitis, ela geralmente acontece, existe uma estrutura na pele que é chamado de folículo ducto pilosebáceo. Pilosebáceo porque tem um pelinho ali dentro e é um tubo onde tem uma glândula sebácea acoplada. Então, nessa estrutura ali, onde tem uma glândula de suor, uma glândula de sebo e um pelinho, é onde acontece a hidradenitis. Então, uma das possibilidades, né, da gente falar dessas condições de abordagem terapêutica é a gente abordar pontualmente o pelo. Então, quando a gente vai lá abordar o pelo, que os pacientes buscam fazer uma depilação, a laser, para poder exterminar aquele folículo ali, você ainda continua com as outras pernas da doença, que é lá a glândula sebácea, a glândula sudorípara e a estrutura em si, que é o ducto pilosebáceo. Se você faz um laser, né, que de certa forma é uma terapia que ajuda demais. Muitas vezes o paciente, Clara, chega para mim e fala assim, doutor, eu não faço depilação a laser, mas eu faço gilete, eu faço cera, enfim, faz outros métodos de depilação que não são métodos definitivos. Esses métodos que não são métodos definitivos, eles podem, inclusive, gerar inflamação. Por quê? Porque uma vez que você tira o pelo, e o pelo ele vai tentar sair, no caso, você podou o pelo, né? Você cortou o pelo, você não exterminou o ducto pilosebáceo. Então, uma vez que você tira o pelo, você corta o pelo, rente a pele, ele vai crescer novamente. E se esse pelinho ele erra o caminho e entra para dentro da pele, vamos dizer assim, inflama, isso pode ali ser um gatilho para essa condição, para a hidradenitis no caso. Então, uma das possibilidades terapêuticas, né, para ajudar, vamos dizer assim, é a gente fazer essa abordagem que é a depilação a laser, que ela ajuda, ela não é o fator determinante. Fazendo depilação você vai conseguir resolver. Uma outra abordagem que, assim, é muito raro eu fazer isotretinoína, né, que o nome comercial aqui, conforme eu já disse, gente, medicação que eu vou falar aqui os nomes, não estou dizendo que é para vocês usarem. Toda medicação é uma medicação que tem que ser prescrita por médico, né? O que a gente está citando aqui, certamente, boa parte dos pacientes já passaram por medicação, já passaram por tratamento. Dificilmente não tem um paciente que esteja em tratamento, né? Mas, enfim, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber que a isotretinoína, qual que é a função principal dela? Inclusive, quando a gente faz para acne também. Vamos resumir. A isotretinoína, o papel principal dela é você destruir essa glândula sebácea. Então, você faz ali, de certa forma, uma destruição da glândula sebácea. É claro que não é 100% das glândulas sebáceas que você vai destruir, até porque a gente precisa da manutenção da produção de sebo no nosso organismo. Então, a gente, geralmente, quando a gente faz, por exemplo, para acne, a gente faz um cálculo do peso do paciente, né? Isso era uma conta que a gente fazia antigamente, mais do que atualmente. A gente faz um cálculo para poder fazer uma estimativa de quantos por cento, mais ou menos, de glândulas sebáceas a gente vai atrofiar. Então, o objetivo disso é que a glândula sebácea, nessa estrutura inicial que eu expliquei para vocês, essa glândula sebácea ela vai estar ali produzindo sebo. E como, de certa forma, é uma estrutura que está ali junto, participando da hidradenitis, uma vez que você faça a isotretinoína, que o nome comercial mais comum é o Roacutan, a finalidade principal é você atrofiar
essa glândula sebácea. E uma vez que você atrofia essa glândula sebácea, teoricamente, você está tirando uma perna da doença. Uma perna entre aspas, né, gente? Mais uma estrutura que está participando. Só que, assim, são poucas as pessoas que têm uma boa resposta com o Roacutan. Então, assim, quando o paciente ele tem hidradenite, eu não gosto de fazer o Roacutan porque não tem boas respostas para hidradenite, exceto se o paciente tem outros fatores que possam justificar essa indicação. Então, assim, como a gente sabe, a hidradenite ela tem outras condições que podem estar associadas, né? Uma condição é o clonidal, que aparece ali no cofrinho, aquele que fica drenando, né, na região do cóccix. As outras condições é uma foliculite, que dá no couro cabeludo, e uma acne, que é chamada de acne conglobata, que são umas acnes mais nodulares. E é óbvio que no paciente com hidradenite, ele tem uma predisposição a ter uma pele acneica, e nem outros têm só a pele oleosa, mas uns chegam a ter bastante acne. Então, dependendo do contexto clínico desse paciente, pode ser que seja indicado o Roacutan, no meu caso, quando eu indico, quando ele tem, no caso, acne, né? E a finalidade dele, se for uma acne genética, não for por nenhum outro fator, eu indico geralmente esse paciente a fazer o Roacutan, sabendo que para a hidradenite são poucas as pessoas que têm boa resposta com o Roacutan. Então, assim, eu, na minha prática clínica, não faço, outros colegas fazem, a gente tem que respeitar cada médico o que eles vão fazer. Até porque eu acabei não falando isso no início, mas eu sempre falo aqui, falo também de paciente, boa parte das medicações, elas são off-label. O que é chamado de off-label? Elas não têm indicação em bula. O que é isso? Você abre lá a bula e fala assim, ué, doutor, você me passou o Roacutan, mas não está dizendo aqui na bula que é para hidradenite. A gente sabe que a maior parte dessas medicações não estão prescritas em bula. Eu sempre, quando vou fazer um live, alguma pessoa manda uma pergunta ali, eu fico assim, pá, Deixa eu até falar sobre isso. Gente, aqui embaixo tem um balãozinho, alguém já até mandou, com um ponto de interrogação. É mais fácil vocês colocarem a pergunta no balãozinho, que aí no final da live eu abro as perguntas, fica mais organizado, que aí o Guilherme vai respondendo e eu vou respondendo tipo em tópicos. É mais fácil da gente organizar nossa linha de raciocínio. Ai, gente, eu não sei se vocês acreditam ou não, mas assim, eu sou super virginiano, eu sou super metódico. Então, você falar esse negócio do balãozinho que é organizado fica ótimo, porque eu fico tentando ler as perguntas das pessoas. Não, e é muito rápido, porque as pessoas estão entrando muito, é muita gente entrando e a gente não consegue ver, distrai a atenção. Sim. Vamos botando no balãozinho que no final a gente para e responde todo mundo antes de encerrar a live. Isso. Mas, assim, alguém fez uma pergunta aleatória aí falando, eu vou dar uma pincelada, sim, é possível, sim, o Roacutan dar queda de cabelo e tem como tratar, não é uma queda definitiva, mas existe sim essa possibilidade. Mas voltando aqui às questões terapêuticas da hidradenite, né? É importante, né? Antes de falar de uma outra medicação, falar a importância, na verdade, dos fatores comportamentais. Eu vou falar alguns fatores comportamentais aqui que são, vamos dizer assim, menores, mas não menos importantes. São muito importantes, mas eu acho que o fator mais importante dos comportamentais seria a alimentação, e por isso que está a ilustre presença da Clara aqui, que eu encaminho todos os meus pacientes para ela, e falou, tem que ser atendido pela Clara, os meus pacientes têm que ser atendidos pela Clara. E eu tenho vários amigos nutricionistas e falo, tem que ser por ela. Mas a alimentação é importante e os outros itens que são importantes também, né? É importante que o paciente, numa condição terapêutica, que o médico estimule esse paciente a parar de fumar. Então, assim, é muito comum o paciente chegar no meu consultório falando, doutor, eu fumo, enfim, eu tenho lá uma experiência com cigarro, porque eu sofro de ansiedade, eu sofro de depressão, porque minha mãe morreu, porque meu pai é assim, porque meu pai é assado, enfim. Tem várias condições de saúde mental que estão atreladas à hidradenite. Então, muitas vezes, né, a gente fala assim para o paciente, não, porque o paciente tem obesidade. Então, assim, não é para você sair acusando ninguém quanto a isso, porque você não sabe o que está por trás disso, né? Existe muito mais do que um sobrepeso, uma obesidade aí que está ali interligado. Mas quando a gente fala da questão do cigarro, é importante a gente entender que o cigarro ele é um fator agravante da hidradenite. Então, é importantíssimo que a gente estimule esse paciente a parar de fumar. Ou, claro, né? Esse cigarro ele é utilizado pelo paciente como uma medida de fuga, a gente tem que tentar buscar por que esse paciente fuma, para a gente tentar ajudar ele de alguma maneira, seja orientando fazer uma terapia, seja buscando um psiquiatra, e, claro, né? Sempre frisando que psiquiatria, as pessoas criam na nossa sociedade uma limitação dizendo que psiquiatra é médico de maluco e não tem nada a ver. Na verdade, a psiquiatria trabalha
as condições de saúde mental e muitas vezes o vício do cigarro, é importante a gente entender que isso é uma condição de saúde mental. No entanto, que a gente tem algumas medicações que são utilizadas para pessoas que sofrem de com cigarro. Então, o cigarro, que é um fator agravante, a gente precisa orientar esse paciente que é importante a gente tirar. Bom, além do cigarro, né, as roupas apertadas numa condição terapêutica, é importante a gente estimular que esse paciente não as utilize. É claro que muitas vezes, né, o paciente não quer estar usando uma saia. Eu já tive paciente dizendo assim, doutor, eu não consigo usar uma saia, um vestido, porque a lesão às vezes corre, a secreção. Então, assim, você tem que arrumar medidas. Usa um shortinho por baixo, faz um curativo assim, um assado, enfim, para você poder adaptar esse paciente, né, de certa forma, à condição que ele está vivendo. Então, não existe uma fórmula de bolo para essa condição de roupa apertada. A gente sabe que essa roupa não é o ideal, mas muitas vezes você pode estimular esse paciente a usar uma roupa de algodão, que é um tecido muito melhor para o paciente que tem hidradinite, seja roupa íntima, roupa de trabalho, enfim. A roupa de algodão, de todas, ela é a mais indicada, principalmente para quem vai malhar ou qualquer coisa do tipo. Quer falar alguma coisa, Claro? Não, eu ia falar que é uma reclamação bem constante, né? Principalmente quando dá em virilha, região perianal, né? Assim, a calcinha, a cueca ficar ali marcando e aquilo dali roçando e vai realmente piorando, né? Eles Sim. sempre falam isso em consulta. Sim, o atrito ele é ruim, né? Porque o atrito ele gera assim, inflamação e fora que faz oclusão também, dependendo do que a gente sabe, que esse ducto pilosebáceo ele é ocluído, ele pode ali, de certa forma, impedir que a secreção ele passe e essa secreção ali dentro faz a inflamação. Inclusive, esse é um dos princípios da formação da acne, quando oclui esse ducto pilosebáceo. Mas então, essa condição que a gente falou, né, da roupa apertada, do cigarro, diminuir a questão do álcool, muitas vezes, né, a pessoa tá ali, vamos dizer assim, tá na fossa, tipo assim, tá na dor de cotovelo, terminou o relacionamento, acabou ali no álcool, seja lá o que for. Geralmente, o álcool é ou para você se divertir muito ou para você sair da fossa. Geralmente é isso, poucas pessoas são aquelas pessoas que falam assim, eu vou tomar uma cervejinha em casa aqui, sozinho, vou, enfim. Então, a ideia é que a gente tente melhorar essa condição do paciente, né? No caso de diminuir a abordagem do álcool. Geralmente, eu oriento os meus pacientes. Pô, você quer beber? Toma um gin. Tipo assim, não vou falar para o paciente viver uma vida 100% limitada, né? Vai beber? Ok, vai beber. Mas, assim, tenta beber de uma maneira moderada, né? Bebe um gin. Vai botar um energético, seja um energético sem açúcar ou alguma bebida, de certa forma, que não tem açúcar, enfim. A gente tem como fazer isso, ou usar um adoçante, bota limão no gin, bota umas gotinhas de pedra, sei lá, isso aí, é claro, você vai orientar melhor do que eu. Mas... Eles sempre me perguntam de bebida alcoólica, e é o que você está falando, assim, é tentar o mínimo possível, porque não existe dosagem segura para bebida alcoólica. Eu tenho pacientes que com doses pequenas de álcool já amanhecem todos inflamados. Então, assim, é isso, né? É tentar avaliar se vale realmente a pena aquela bebida ali e o que vai acontecer no dia seguinte. Exato. E assim, foi o que a gente estava comentando no início, né? Não existe uma fórmula de bolo para hidradenites, até porque o grau de inflamação de cada pessoa é diferente. Então, guarda essa informação de que o grau de inflamação ele é diferente. As pessoas, elas são inflamadas de maneiras distintas. Então, assim, a quantidade de TNF-alfa de um é diferente da quantidade de TNF-alfa de outro, né? Então, isso é importante até quando a gente for falar de adalimumab, que é uma condição, né, uma medicação biológica que eu vou falar aqui em breve para vocês, mas guarda essa informação do TNF-alfa. Bom, então, falando essa questão da roupa, falando essa questão do cigarro, né, falamos a questão da alimentação, a gente vai falar em breve, falamos a questão do álcool, é importante essa questão da saúde mental. Então, assim, aquela pessoa que ela é muito estressada, que ela trabalha com uma condição que é estressante para ela, é importantíssimo a gente trabalhar o equilíbrio dessa pessoa. Então, assim, eu gosto muito de óleos essenciais, então muitas vezes eu oriento os pacientes a pingar óleo no travesseiro, aquela pessoa que é muito ansiosa, muito agitada. Isso. Existe óleo de lavanda, óleo de gerânio, a gente pode pingar lá 2 gotinhas no travesseiro, o paciente dormir, ou enfim, num canto do quarto, alguma coisa do tipo. Isso ajuda na neurodesinflamação e também ajuda na questão da ansiedade. Ajuda, gente, isso aí não é um remédio, né? Vamos pensar assim, isso aí é para ajudar no seu comportamento. Então, a gente sabe que o cortisol ele é um hormônio inflamatório. Então, assim, cortisol alto pode gerar diabetes, pressão alta, glaucoma, osteoporose, como um corticoide. Em excesso, a mesma condição.
inclusive piorar doenças inflamatórias, inclusive causar acne, inclusive causar queda de cabelo. Então, quando o médico fala assim, isso é estresse, ele está tentando te poupar de uma maneira técnica de falar. Se ele começar a falar assim, olha, isso aí é o cortisol que deu pico por isso, você vai ficar entendendo nada. Então, muitas vezes, quando o médico fala que é estresse, o paciente fala assim, vou em outro médico. Esse médico não sabe nada, tá falando que é estresse, né? Mas, sim, o cortisol é um hormônio importante, esse controle. Então, trabalhar a saúde mental é importante. Então, muitas vezes eu falo para o paciente, olha, meditação é importante para a gente controlar, de certa forma, esse estresse. Acordar cedo, meia hora antes, vai contemplar a natureza, vai ver o céu, vai ler um livro, acorda meia hora antes de você trabalhar, para você ir dar uma volta com um cachorro, sei lá, vai fazer qualquer coisa. Desde que você trabalhe essa sua saúde mental. E muitas vezes, quando o paciente ele tem uma certa limitação quanto a isso, eu já oriento, ó, vai lá na Juliana, que é a terapeuta geralmente que eu indico, para a gente poder, de certa forma, trabalhar essa postura, vamos dizer, né, do paciente, que é uma postura mais ansiosa. Muitas vezes, no exame físico, eu peço para o paciente ir sem esmalte, né? Quando é mulher, ou enfim, quando homem também, tem alguns homens que botam base, eu peço para não ir com nenhum esmalte. E muitas vezes, você só de olhar a unha, a gente já sabe que tem várias doenças que estão presentes ali na unha, sim, mas às vezes, só de você olhar a unha do paciente, que está ali a unha ruída, você já sabe que esse paciente está com a saúde mental mais abalada. Então, você está vendo, ó, tem aqui um comprometimento de ansiedade. Às vezes, tem vontade de contar, enfim. Então, só no exame físico a gente consegue identificar. Então, falamos agora da saúde mental. Existem algumas pessoas, né, algumas mulheres, que abrem quadros de hidradenites. Já falei isso aqui, que eu tenho duas pacientes que abriram quadros de hidradenites após colocar o Dilmirena. E eu lembro, inclusive, assim, infelizmente perdeu a Marília Mendonça, né, mas a Marília Mendonça até comentou, fez uma entrevista falando do Dilmirena, né, ela teve queda de cabelo e acne. Também que a progesterona é um hormônio inflamatório. Então, próximo ali da menstruação, em que a progesterona, né, português, progestação, está ali preparando o endométrio para a gestação. Então, você está com um pico de progesterona, está lá bombando. A progesterona, como ela influencia, de certa forma, numa parte inflamatória, assim como o Dilmirena, que eu falei que duas pacientes abriram um quadro de colocarem o Dilmirena, eu oriento elas aplicarem. Existem mulheres que pioram essa hidradenitis no momento ali próximo da sua menstruação. Então, claro que é importante a gente diminuir esse grau inflamatório do paciente. Mas, se a gente tem medidas que pode amenizar esses sintomas inflamatórios, seja, nem que a gente esteja orientando o paciente, ó, nessa semana que você vai entrar de TPM, eu sei que tem uma compulsão alimentar, enfim, vamos tentar diminuir o grau de inflamação nesse período. Então, nesse período, você faz uma conduta mais anti-inflamatória, seja diminuindo a alimentação. Espera que deu uma piscadinha. Voltou. Seja diminuindo a inflamação com alimentação, com estresse, enfim. Existem algumas medidas fitoterápicas que a gente também pode fazer para o paciente, dependendo do contexto que o paciente está inserido, para que a gente possa amenizar isso. É claro que existem também chás que são anti-inflamatórios, né? Tem o chá de camomila, chá de cidreira, que vão ajudar, de certa forma, principalmente o chá de camomila, que vão ajudar, de certa forma, nesse momento aí, vamos dizer assim, inflamatório. Outra condição que é importante a gente falar também, em relação a essa parte inflamatória, que eu acabei falando do gancho do chá de camomila, eu gosto de orientar os pacientes no momento em que está muito inflamado a lesão e, eventualmente, agudizou, abrir um quadro de hidradenitis, né? Toda vez que a gente bate com a testa na parede, a primeira coisa que a gente faz, pega uma pedra de gelo e coloca para não dar um galo, vamos dizer, né? Então, uma das medidas que eu gosto de orientar os meus pacientes para aliviar a dor, diminuir o grau de inflamação, é colocar gelo. Faz chá de camomila, coloca nesse cumbuquinho de gelo, bota para congelar, eventualmente inflamou, coloca lá o chá de camomila em gelo congelado para amenizar essa inflamação. E já sabe que o chá de camomila é anti-inflamatório, então isso pode ajudar de maneira fitoterápica num quadro que agudizou, né? Que a lesão ali está pior, então o gelo acaba sendo uma medida nesse comportamento da hidradenitis. Bom, essa tela agora resolveu ficar, só um minuto.
Pronto. Voltou. Outra condição que é importante a gente falar aqui também, né? A gente sabe que existem alguns antibióticos que vão ajudar nessa condição da hidradenite, né? Então a gente tem lá enciclinas, como o tetralizal, a gente tem outros antibióticos como o Bactrim, que também são off-label. Quando a gente fala que é off-label, né? Fora, mais uma vez, que está fora de indicação em bula. Então, muitas vezes eu falo para o paciente assim, olha, você vai usar essa medicação, mas essa medicação, ela é uma medicação que foi estudada para hidradenite, mas ainda não se está em bula. Então, muitos pacientes respondem à medicação, outros pacientes não respondem a essa medicação. Então, a gente não tem como prever o que vai acontecer. Como tudo na medicina, como toda conduta terapêutica, pode ser que funcione, como pode ser que não funcione. Não tem como a gente prever isso de certa forma. Então, a gente faz a medicação, o paciente muitas vezes gera uma expectativa de resposta, né, de que vai resolver. E dentre as medicações que eu gosto de usar, mais uma vez, não estamos falando de prescrição e não estou falando que a conduta do médico A, do médico B, do médico C está equivocada. Eu estou falando que eu trato dessa forma. Então, muitas vezes, eu uso lá um tetralizal e um Bactrim com a finalidade de diminuir, de certa forma, essa inflamação. Então, às vezes, eu passo 3, 4, 5 meses essa medicação. A maior parte do tempo eu passo de 90 dias. E o paciente assusta, fala, doutor, mas eu vou tomar um antibiótico por esse tempo todo? Sim, não há uma relevância da gente pensar nessa questão de tempo. Porque o tempo, de certa forma, para a hidradenite, que ela é uma condição crônica, quanto mais, de certa forma, a gente ganhar tempo, diminuindo a inflamação, o paciente ter ali uma condição de poder fazer um treino, para ele ter uma disposição, de certa forma, para poder estar ali, né, mudando seus hábitos de vida, ótimo. A gente vai utilizar isso como para ganhar tempo, né? Exatamente. Você faz a medicação para você ganhar tempo e, enquanto isso, você vai acertando as arestas do paciente, o que tem que a gente pode consertar ou não. Então, é importante a gente entender, né, que essa medicação, elas são medicações que têm boas respostas para a hidradenite. Não é comum o paciente ter boa resposta com clavulin, com cefalexina, com bezetacil, mas muitas vezes, quando essas lesões são confundidas, né, no posto, na emergência, enfim, com furunculose, que é, de certa forma, né, um diagnóstico diferencial ali inicial para a hidradenite, e muitos médicos confundem, porque na nossa prática, né, de ensino, a gente não aprende hidradenite na faculdade, é muito difícil isso acontecer. Calhou de eu ter feito faculdade, né, fiz dermato e medicina lá na UERJ e, coincidentemente, lá na UERJ a gente tem um ambulatório que é de hidradenite. Eu tive a sorte, vamos dizer assim, de passar pelo ambulatório de hidradenite e gostar de ajudar essas pessoas com hidradenite. Então, de certa forma, muitos médicos não têm contato e isso não, vamos dizer assim, não impede que eles possam prescrever um clavulin, uma cefalexina, que muitas vezes a gente tem uma infecção secundária pela Staphylococcus aureus, né, que é uma bactéria que naturalmente mora na nossa pele, e a gente pode muitas vezes sim melhorar essa infecção que está ali associada, infecção secundária, a inflamação, vamos dizer assim, e muitas vezes a gente fazendo um clavulin ou uma cefalexina pode dar uma amenizada na lesão, mas não vai resolver o quadro. Então, falando dessa questão dos antibióticos, né, a finalidade deles principais é a gente poder amenizar esse quadro inflamatório e eu utilizo eles, de certa forma, para os meus pacientes cumprirem as metas dele. Então, assim, eu não sei se a Clara sabe, mas a maior parte dos pacientes, quando chegam até mim, eu falo assim, ó, de consulta em consulta, vocês vão receber 3 metas. Eu sempre trabalho, de certa forma, na minha vida, com objetivos, né? Então, assim... Eu faço a mesma coisa com os meus, então eles estão cheios de metas dos nossos pacientes. Ah, então o paciente... Duas pessoas que estão só me botando tarefa, mas a ideia é essa. Eles saem com 3 também da consulta. É mesmo, e a gente nem tinha combinado, tá vendo só? A gente nunca conversou sobre isso, inclusive, Nunca, né? nunca conversamos sobre isso, tá vendo só? Estamos sintonizados. Eu vou falar do Mira, conforme eu disse, mas eu estou deixando ele para o final, porque, de certa forma, é a única medicação que a gente tem em bula. Mas, enfim, é importante a gente saber, né, que essas metas que eu falo para os pacientes, o objetivo principal delas é poder estimular esse paciente a entrar, vamos dizer assim, na promoção de saúde que eu busco para eles. Então, tem uma paciente já falando, minha paciente aí que já falando, tá cheia de meta. Tá cheia de meta mesmo, que a gente vai passar as metas e tem que cumprir. Mas, enfim, essas metas, vamos dizer assim, o objetivo delas, conforme eu disse, é para poder estimular os pacientes.
E, de certa forma, essas medicações que eu disse que são os antibióticos, eles não vão curar a hidradenite. Não criem a expectativa de que fazendo Bactrim e as ciclinas, de certa forma, que vocês vão ficar curados. A lesão melhorou. Se o quadro inflamatório ele continuar, o contexto inflamatório ele continuar, parou a medicação, a lesão tende a voltar. Bom, que é o que eles sempre falam, né? Ah, mas aí eu paro o antibiótico e volta tudo. É, porque é um contexto, assim, né? Tem que ser todas as mudanças ao mesmo tempo. Não é assim, hoje eu tô com o Guilherme, aí mês que vem, aí eu paro a medicação do Guilherme, aí mês que vem vou pra Clara, aí em um mês não deu certo, volto pro Guilherme. Não, tem que ser tudo ao mesmo tempo sendo feito, né? exatamente. E é muito importante, mais uma vez eu vou repetir essa condição. A hidradenite, alguém perguntou no início, tem cura? Eu mais uma vez falo que a cura, entre aspas, da hidradenite está com o próprio paciente. Não está em nenhum remédio. Nenhum remédio a gente pode criar uma dependência deles, porque enquanto tiver inflamação, existe a possibilidade da hidradenite acontecer. Então, isso é inevitável. A gente sabe que tem os gatilhos genéticos, mas o que alimenta a hidradenite é a inflamação. Bom, então mais o que a gente precisa frisar agora é essa questão que a gente fala muito, né? Os pacientes, quando chegam até mim, a gente conversa alguns detalhes sobre a questão dos imunobiológicos. E o adalimumab, de certa forma, ele, que é o Mira, né, o nome comercial, é o que de fato está ali em bula. Então, antes da gente fazer um imunossupressor ou um imunobiológico, esse paciente precisa fazer uma bateria de exames, visto que como toda medicação, ela tem suas possibilidades de efeitos colaterais, mas os biológicos têm, vamos dizer assim, um cuidado mais peculiar. Então, é importante que a gente esteja ali alinhado com o paciente, que ele precisa fazer os exames, que são importantes. Então, ele vai fazer, muitas vezes eu peço para o paciente fazer um PPD. Se eu fazer um PPD, qual que é a finalidade do PPD? O PPD que é um exame para a gente saber se o paciente teve contato com tuberculose, não quer dizer que o paciente teve tuberculose. Mas a gente sabe que em algumas medicações que a gente vai introduzir a medicação, se o paciente tem ali uma doença do rim, vamos botar assim, pode ser que você manifeste essa lesão. Então, uma vez que você manifesta essa lesão, vai abrir um quadro de uma lesão, uma doença que não estava prevista para isso acontecer. Então, muitas vezes, quando o paciente vai começar uma medicação, você pede alguns exames e dentre esses exames tem a questão do PPD. Se o PPD desse paciente ele vem reator, é importante que a gente trate antes de começar a medicação. Bom, além do que a gente estava falando aqui dessa questão dos exames, é importante a gente explicar para o paciente que eu disse que a molécula que é importante na hidradenite é o TNF-alfa. E qual que é a finalidade do adalimumab? Muitos pacientes que chegam a mim usando até o imunobiológico, eu explico. Você sabe qual é a finalidade do remédio que você está tomando? A maior parte não sabe, né? Só sabem que existe a medicação, mas não sabe qual que é a finalidade dela principal. Então, por ser um anti-TNF-alfa, a finalidade do adalimumab é ser combater o que o seu corpo está produzindo, que é o TNF-alfa. Então, existe, vamos dizer assim, o que eu sempre falo para medicações tópicas, quando não é tão resolutiva, assim como as medicações, vamos dizer assim, orais. Existe uma lógica no meu raciocínio, que é o seguinte: se você tem lá uma quantidade de miligramas, essa quantidade de miligramas ela vai, vamos dizer assim, tratar uma quantidade X de TNF-alfa. Então, existem pacientes que tomam o adalimumab e mesmo tomando o adalimumab, ele não tem uma resposta 100% satisfatória. Eu não sei se vocês já ouviram isso, se tem algum paciente aqui presente que esteja fazendo a medicação e não tendo visto muita resposta, mas a dosagem dessa medicação é para combater um número X de TNF-alfa. Se você tem X mais Y ou X vezes 2, a condição que vai ser amenizar e não resolver. Então, gente, quando a gente fala de imunobiológico, de certa forma, é importante a gente frisar que, de fato, ele é a única medicação que combate, vamos dizer assim, a citocina da hidradenite, que é o TNF-alfa que está ali inflamando. É importante a gente entender que muitos pacientes falam assim: doutor, eu vou usar o TNF-alfa, o anti-TNF-alfa até quando, né? Na verdade, sim, você vai usar o anti-TNF-alfa até, de certa forma, você melhorar o seu contexto. Porque uma vez que a gente tire esses contextos de inflamação, a tendência é que a hidradenite ela não volte a se perpetuar. Por quê? Se a condição que leva à inflamação é o TNF-alfa, você tirou ali com o anti-TNF-alfa, diminuiu o TNF-alfa. Mas quem produz principalmente esse TNF-alfa, essas citocinas inflamatórias no nosso organismo? A chave dessa mudança de comportamento é a gente entender que o que produz citocina inflamatória no nosso corpo são as células de gordura. Então, muitas vezes, o que eu falo para os pacientes é o seguinte:
aqui, comigo, eu falo diretamente para os pacientes. Comigo, os pacientes que começam a fazer uma medicação e, de certa forma, eles têm uma perspectiva de que o remédio vai melhorar eles, eu explico abertamente, olha, vai melhorar, é um excelente remédio, a gente tem a possibilidade de desinflamar você. No momento que está sem nenhuma inflamação, a gente pode fazer cirurgia, que também está, né, dentre os tratamentos padrão ouro. A cirurgia é uma possibilidade, a gente pode falar até isso um pouco se sobrar tempo, mas o que a gente precisa entender? Que uma vez que o seu organismo produz citocina inflamatória, de onde vem essa citocina inflamatória? Vem das células de gordura. Se você tem um perfil lipídico alto, uma composição corpórea com muita célula de gordura, a tendência é que você inflame. Então, não é paciente obeso só que tem hidradinite. A gente tem pacientes magros que a gente fala é de IMC, índice de massa corpórea baixa, peso dividido por altura ao quadrado, lá bonitinho, dizendo que esse paciente ele é um paciente magro. Mas quando a gente fala de bioimpedância, que é o quê? A sua composição corpórea de massa muscular, de massa de gordura, de água. O que a gente tem que entender? Que enquanto esse perfil lipídico ele estiver alto, certo? É importante que a gente, de certa forma, não crie a expectativa de que vai resolver ali o 100% desse paciente enquanto ele estiver ali produzindo células de citocinas moleculares de inflamação. Então, mais uma vez, quando a gente fala, né, do uso do MIRA, que é o imunobiológico, a gente tem que entender que esse imunobiológico ele tem uma finalidade, certo? Só um minuto. Mãe, chega aqui rapidinho. A gente tem que entender que esse imunobiológico ele tem a finalidade, de certa forma, de diminuir esse TNF-alfa, tá? Que é justamente o fator principal da hidradinite. Só um segundo, gente. Mãe, pega o controle de dentro para mim, por favor. Tá dentro do armário. Do armário do quarto. Então, é importante... Não, estou precisando ligar o botão do ar aqui que tá fritando aqui dentro. Então, eu imaginei que fosse isso. O Guilherme tá morrendo de calor. Sim. Então, gente, o que é importante a gente falar? Que esse TNF-alfa que está ali presente. O paciente foi lá e falou assim, doutor, fiz uma cirurgia para hidradinite. Quantas você fez? 12, 18, 10, 8, 6, 4. Bom, até quando você vai fazer a cirurgia de hidradinite? Você pode querer viver assim. Conforme eu disse, tem cura? Não tem cura. Mas tem como você colocar a doença para dormir e ela nunca mais voltar. Só depende única e exclusivamente de você. Se você, de certa forma, diminuir essa quantidade de citocinas inflamatórias do seu organismo. É fácil? Não, é muito difícil. Não é nada fácil. Não existe a possibilidade de a gente pensar que diminuir percentual de gordura é assim do dia para a noite. Muitas vezes o paciente leva aí 12 meses, 2 anos, 3 anos, porque é uma mudança de hábito. E assim, não é uma condição assim, vamos mudar o hábito da noite para o dia. Não adianta ser uma condição, muitas vezes, que dependa só do paciente. Às vezes é um paciente adolescente, que eu tenho pacientes adolescentes, que dependem dos pais para fazer compra. Muitas vezes é o contexto familiar, que é assim. Às vezes o paciente não tem nem condição financeira de bancar ali uma alimentação saudável. Então, assim, a maior parte, vamos dizer assim, dos pacientes, né, que usam o imunobiológico, muitas vezes, assim, vamos pensar no SUS, que de certa forma não tem muita condição de comprar uma alimentação saudável. A gente sabe que a gente vive num país completamente divergente em relação à parte de renda. Sim. Então, a gente sabe que nem todo mundo vai conseguir fazer esse tratamento multidisciplinar, infelizmente. Mas se a gente tem a possibilidade, né, mais importante ainda é a gente valorizar isso e trabalhar essa postura de diminuir o percentual de gordura, dentre as possibilidades, é melhor. Então, assim, falando da questão agora da questão da cirurgia, né? A cirurgia, de certa forma, existe a possibilidade de você tirar a lesão, e geralmente isso é possível de acontecer e boa parte das vezes acontece. Você tirou ali a lesão e aquela lesão nunca mais volta e não volta mais lesão em nenhum lugar. Eu tenho 2 pacientes que são assim, eles ainda continuam com um perfil lipídico alto, tá? Mas eles estão sempre ali na eminência de que se inflamar um pouco mais, pode ser que apareça ou não. A gente não tem como prever isso. Mas
Se vocês conhecerem alguém que tem hidradinite, assim, ou alguém que esteja aqui presente na live, certamente vão ter pessoas que já fizeram cirurgia e recidivou. O que é recidivar? Voltar à lesão. Então, ou voltou no lugar, ou apareceu a lesão em outro lugar. Por quê? Mais uma vez, se a gente tem TNF-alfa, a gente tem um terreno no nosso corpo que está preparado para gerar inflamação. Então, se a gente não quer ficar inflamado, o que a gente precisa fazer? Diminuir essa inflamação. Então, assim, vão existir condutas médicas, de certa forma, que vão querer fazer só tratamento medicamentoso. No meu consultório, eu não prego por deixar o paciente pendurado com remédio. Eu prego por gerar promoção de saúde. Então, o paciente que chega lá e fala assim, cara, esse médico aqui quer que eu mude minha condição de vida. Eu não vou continuar com ele. Ótimo, você não é o perfil de paciente que está ali junto comigo querendo buscar uma promoção de saúde. Você está querendo buscar um remédio para você se pendurar e resolver o seu quadro. O remédio é para te ajudar. Ele não vai resolver, de certa forma, o seu quadro 100%. E uma vez que você pare, a tendência é que isso aí, de certa forma, pode ser que volte, porque o contexto inflamatório está ali presente. Então, falando dessa questão ali de gordura, né? Muitas vezes, a gente sabe que o paciente tem algumas limitações, conforme eu disse, seja de compulsão alimentar, seja de ansiedade, seja muitas vezes, às vezes é um ovário policístico, que tem lá uma mutação genética que faz que o paciente tenha uma dificuldade de perder peso, que a gente sabe que tem, já que o ovário policístico, muitas vezes, associação ovário policístico com hidradinite. Então, o paciente ele já tem uma predisposição a ter síndrome metabólica. Às vezes, o paciente não tem ovário policístico, mas tem lá um hipotireoidismo, que já diminui o metabolismo dessa pessoa. Ou o paciente fez uma tireoidectomia, tirou a tireoide, já tem um metabolismo que tendencia a isso. Então, assim, o contexto que gera essa produção de gordura é muito mais importante da gente avaliar, vamos dizer assim, do que, de certa forma, você falar assim, olha, você vai tomar o Bactrim, você vai tomar o Tetralizal, você vai fazer o Mira, você vai fazer Botox, que atua ali na glândula de suor, você vai fazer depilação a laser. A gente avaliar esse contexto é importante também. Então, existem algumas medicações que a gente pode fazer para esse paciente também com a finalidade de trabalhar essa conduta dele de peso. Seja medicações que vão ajudar ali a diminuir a insulina, que muitas vezes esse paciente tem... Sim. Insulina alta, isso acontece muito, alta, né? Exatamente. Então, assim, às vezes eu tenho alguns pacientes meus que, assim, atualmente eu tenho feito para complementar, de certa forma, o meu tratamento. Eu estou tentando fazer tudo ao mesmo tempo, né? Para ver se eu dou conta. Aí eu estou fazendo um curso de tireoide e nutrologia junto. Qual que é a finalidade? Minha finalidade não é ser nutrólogo, não é ser endócrino, mas é trabalhar, de certa forma, os meus pacientes dermatológicos de uma maneira mais abrangente possível. Então, assim, quando a gente fala da questão de tratar o perfil lipídico, tratar a questão da obesidade, a gente tem medicações modernas, vamos dizer assim, que a gente pode utilizar para esses pacientes como se fosse um empurrão para eles, para ajudar eles. Esse pontapé inicial, né? Esse pontapé inicial. Então, assim, eu não sei se você já pegou algum paciente meu que usa os análogos de GLP-1, que são as canetinhas, né? Ozempic, já. Que eu Ozempic. passo, isso. Que eu passo para alguns dos meus pacientes com a finalidade, de certa forma, de ajudar nessa questão do apetite. Então, muitas vezes, pacientes que têm compulsão, enfim, eu acabo utilizando de algumas medicações temporárias. Eu falo, olha, você tem 4 meses aí para a gente mudar alguns hábitos. Então, aí tem uma paciente que está escrevendo aí, ó, sim, estou usando o Ozempic, estou bem melhor. Então, assim, de certa forma, é importante a gente entender que cada paciente, mais uma vez, não estamos falando aqui que vocês têm que sair se medicando. Cada paciente tem o seu jeito ímpar da gente tratar. Então, não é assim, todo paciente vai tomar Humira, todo paciente vai tomar Bactrim. Não é assim, não existe uma fórmula de bolo. Então, mais uma vez, a gente pode usar armas, vamos dizer assim, armas, entre aspas, né? Algumas medicações para poder ajudar esse paciente nesse contexto de peso, de compulsão e tudo mais. Alguns pacientes, de certa forma, têm comportamentos comprometidos de saúde mental. Então, assim, a gente tem que entender a nossa alimentação também. Então, muitas vezes o paciente chega para mim e fala assim, doutor, tô tomando um antidepressivo que o meu cardiologista passou. Não, peraí. Mas quem trata, de certa forma, é o psiquiatra. Se não tem uma perspectiva, olha, você vai tomar esse antidepressivo até 1 ano, quando você tiver... Um exemplo, tá, gente?
até você melhorar dessa forma, ou a gente vai reduzindo a dose. Não é para sair dando uma medicação sem uma perspectiva de resposta do paciente. Então, assim, quando eu prescrevo uma medicação, é chegar para o paciente e falar assim, ó, você vai tomar essa medicação com essa meta A, B e C. Chegou no próximo ponto, daqui a 4 meses, 3 meses, 5 meses, sei lá quando for, a gente vai avaliar de novo o seu quadro e ver a possibilidade. Mas, mais uma vez, o meu objetivo para vocês é que a gente esteja, eu falo para quase todo paciente, daqui a 12 meses sentado num boteco tomando um copo de chopp. Por quê? Porque eu não quero que vocês fiquem dependentes de nada aqui no consultório relacionado à doença. Então, a finalidade principal, mais uma vez, é promover saúde e a gente vai utilizando essas armas. Então, o que eu falo para os meus pacientes é: estamos aqui, eu no caso, a Clara também, estamos aqui para ajudar vocês. E, de certa forma, o tratamento depende muito mais do paciente do que do médico. O médico está ali para orientar o paciente, falar, olha, para você é isso, para você é isso. E quando você chama o paciente para participar desse tratamento, a maior, vamos dizer, a maior parte desses pacientes tem boas respostas. Então, assim, eu tenho casos clínicos surpreendentes, obrigado, eu tenho casos clínicos surpreendentes que são relacionados, no caso, a essa questão de perda de peso, né? E não necessariamente só a questão de perda de peso, como a mudança da bioimpedância. Então, é importantíssimo esse casamento que a gente está fazendo aqui agora, que é o dermato com a nutrição. Eu vou deixar passar um pouco a bola para a Clara, porque eu falo para caramba. É muito engraçado você falando dessa questão do TNF-alfa, porque a base da nutrição também é isso. Assim, quando a gente pensou no plano alimentar para hidradenite, né? Quando eu comecei a estudar hidradenite há uns anos atrás, e eu exatamente parti desse princípio, assim, o que a nutrição pode fazer para reduzir o TNF-alfa, né? A gente tem muito suplemento, estavam até aqui perguntando, eu vi uma perguntinha subindo, né? A cúrcuma é um mais famoso, né, redutor de TNF-alfa. Mas uma coisa interessante que você começou falando, né, assim como o medicamento, suplementação também não é para ser feita sozinha. Eu já peguei muito suplemento errado de paciente que simplesmente entra numa farmácia e sai botando tudo na sacolinha e leva para casa. Não sabe tomar, toma errado, toma dosagem errada. Compra suplemento de ômega 3 sem aquele selo de certificação de mercúrio. Então, assim, isso é uma coisa muito importante. O Guilherme estava falando aqui que ele não ia falar sobre medicação para vocês não se automedicarem. A suplementação, a gente também tem milhares de coisas para fazer. Só que isso é muito importante, vocês não fazerem sem um médico ou um nutricionista indicando, né? O Guilherme faz suplementação de vitamina e mineral, eu faço suplementação de vitamina e mineral, só que a gente sabe o que a gente está fazendo. Então, assim, a gente olha para aquele paciente, a gente sabe a dosagem que a gente vai dar, que nem o Guilherme falou, por quanto tempo a gente vai dar, que tem início, meio e fim para essa suplementação. Então, não se suplementem sozinhos, não comprem o ômega 3 mais barato que tem na farmácia, porque eu já peguei paciente inflamado tomando ômega 3, porque o ômega 3 era xing-ling. Uma observação. Ômega 3, pega, botou no congelador, congelou, não presta. Já é uma dica ótima que eu mando para os meus pacientes. Mas é claro que não é somente isso, né? Geralmente o que a gente indica é o que a gente tem uma noção, assim, básica, pelo menos eu, né? Das marcas que eu gosto, porque eu não estudei todas as marcas, né, gente? Então eu estudei as marcas que geralmente são as marcas boas e são geralmente as que eu indico. Mas continua, não vou te interromper muito. É isso, né? Porque além dessa questão de congelar ou não, tem aquele selo de certificação de livre de metais, de livre de mercúrio, que isso é uma condição inflamatória. Mercúrio, alumínio, isso sempre aparece em alguns artigos e eles pioram o TNF-alfa. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E aí, pegando o gancho do que o Guilherme falou, né? Essa redução do percentual de gordura que vai reduzir o TNF-alfa, isso é uma coisa que eu sempre falo no consultório. Eu começo as minhas consultas depois que o paciente fala tudo que tem para falar, explicando como é que funciona o programa nutricional para a hidradenite, né? Baseada no quê? E aí eu falo das interleucinas, falo do TNF-alfa, para poder... Porque eu acho que sempre que é muito mais fácil, né? As pessoas estavam falando aqui que adoram as suas explicações. Eu acho muito mais fácil o paciente aderir à conduta do médico e do nutricionista quando a gente explica o porquê que a gente está fazendo. Assim, eu não quero que você pare de comer isso, porque eu acordei hoje de mau humor e resolvi que você não vai mais comer isso, né? Então, e aí uma das questões... porque assim, tem que ter uma explicação. Olha,
É isso, por isso, vai surtir esse efeito, né? E aí um dos queridinhos, né, dos BOs do consultório, é exatamente a retirada do leite dos derivados, né? Recentemente eu estava fazendo um trabalho sobre hidradenite, e aí eu peguei inclusive artigos novos, tem até coisas bem mais recentes, até de 2021, falando exatamente desse impacto dos laticínios, exatamente na piora da inflamação, né? Tanto da caseína, quanto do soro do leite, quanto da lactose. Então, eles já estão falando, ampliando isso, até porque aumenta a insulina, que é uma das questões que a gente sempre vê aumentado na hidradenite também. Então, assim, alguém pergunta assim, se você pudesse escolher um alimento, né, dentre tantas coisas, o leite realmente para mim é um dos maiores vilões quando a gente fala de piora de inflamação e hidradenite. Mas é o que o Guilherme estava falando durante a live inteira. É um conjunto de estratégia, né? A gente precisa pensar nesse paciente como um todo, né? A redução do percentual de gordura realmente a gente vê que faz um efeito muito bom no tratamento do paciente, né? Até mesmo de reação ao medicamento, que melhora bastante. Que nem o Guilherme estava falando, o Mira, ele reage à quantidade de TNF-alfa. Então, se você baixa o percentual de gordura, logo ali o Mira vai ter um efeito mais interessante, né? E aí a gente tem algumas outras coisas, né? Tipo, fontes de zinco, né? As castanhas, tipo, as proteínas. Então, são coisas que a gente pode colocar na alimentação que são interessantes. Eu tenho tido um resultado bem legal, Guilherme, com duas coisas bem simples. O resveratrol, também baixando TNF-alfa e outras interleucinas inflamatórias, que eu acabo fazendo sempre suplementado, mas para quem não tem acesso, para quem não está com nutricionista, o resveratrol é a substância antioxidante da uva. Então, assim, uma coisa possível, né? E quando eu falo possível, não é para vocês se afogarem no que eu vou falar agora. Seria tomar aquele suco de uva integral. Mas muito cuidado, presta atenção no que eu vou falar. Não é para tomar um copo de 250 ml de suco de uva integral. São 2 dedos para 3 dedos de água. Tem que diluir aquilo. E não é para tomar aquilo o dia inteiro, porque não vai fazer efeito. Então, assim, são estratégias, né? Às vezes eu fico falando em rede social uma coisa ou outra, e eu pego o paciente, tipo, comendo aquilo enlouquecidamente, falando assim, isso não deu certo. Gente, é sempre um conjunto, né? É o conjunto do tratamento médico, do tratamento terapêutico, se você precisa de um psicólogo para te acompanhar, da atividade física que o Guilherme sempre fala que é muito importante. Tipo, dormir bem por conta do cortisol também é interessante. Então, assim, a gente tem que pensar sempre de uma maneira estratégica. E outra coisa que eu tenho feito também muito no consultório recentemente, depois que eu li um artigo, foi para quem tem possibilidade de encontrar romã, fazer chá de casca de romã, comer a semente do romã, também como anti-inflamatório natural, que é bem interessante. Tem muita gente que tem pé de romã em casa. O romã, de fato, para comprar, ele não é tão acessível assim. Mas quem tiver esse romã por aí dando bobeira, é uma coisa interessante de se fazer. E aí vai estar, tipo, o pé no quintal. Então, é uma coisa a mais que pode acrescentar, né? As sementinhas do romã ficam deliciosas em salada. A casca do romã dá para fazer o chá do romã. E também é anti-inflamatório bem interessante. E uma coisa que eu sempre falo também, quando a gente pensa em perda de peso, né, Guilherme? E que é muito deficiente na vida de todo mundo, é a bendita da salada. Você come salada como? Eu falo, manda uma foto. Aí tem uma folha de alface fazendo figuração no prato. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Não é figurante, é a estrela principal. Então eu falei, meio prato de salada bem caprichado. Então, são mudanças, acho que muito simples na rotina, para a gente falar numa live, quando a gente não está ali com proximidade de paciente, que a gente pode ter uma conduta mais assertiva e, inclusive, entre aspas, um pouco mais agressiva, tipo suplementação em dosagens mais altas e tal, que surtem um efeito interessante. O paciente não bebe água para fazer excreção de metabólitos que tem que se excretar, o paciente não come salada do jeito que deveria, come salada no almoço, come pizza à noite. Então, assim, também ter essa... Pode falar. Inclusive, eu amo a salada do hortifruti.
Mas às vezes quando eu tô na fila, eu fico vendo assim, a quantidade de molho que as pessoas colocam na salada. Gente, é muita coisa. Tipo, aí bota o É, azeite, aí bota o molho, aí bota o pão, aí bota não sei o que, e a salada já fica é. calórica. É salada com. É crouton com salada, né? Não é salada É, com tá vendo? Você falou, crouton. É, eu chamo de pão. é. E aqueles molhos, né? Eu um dia peguei o caderninho para ler os molhos, né? Eles botam. Tem vários ali que tem óleo de soja misturado. Então, além do azeite no molho, tem óleo refinado. Então, assim, tomar cuidado também, né? Com essas coisas, assim, para ver se realmente parece ser o que é mesmo, né? Então, assim, outra coisa, assim, excesso de açúcar. As pessoas tacam açúcar em absolutamente tudo, né? Vai tomar um suco, gente, tenta tomar um suco da fruta que tá na época, que vão ser frutas mais doces, e não ficar botando quilos de açúcar ali, entendeu? Então, são coisas, assim, que são mudanças pequenas na rotina que a gente pode ir fazendo, né? Ver se não tá comendo pão demais, o que eu falei, assim, come salada no almoço, mas está comendo pizza à noite. Eu tenho vários pacientes que comem pizza terça, quarta, tipo dia de semana, adoidado, sabe? Então, são esse tipo de essas mudanças que a gente já pode começar. Não precisa esperar marcar consulta para poder começar a fazer. E hoje eu estava aqui na internet e vi uma postagem até de uma psiquiatra falando que alguns pacientes eles já chegam prontos para a mudança e outros a gente tem que dar a mão. É o que o Guilherme estava falando. Existem alguns pacientes que assim que você propõe, eles já aceitam, já fazem, já cumprem e você vê que o resultado é mais rápido. Tem alguns pacientes que ficam muito resistentes. E é o que o Guilherme estava falando, assim, a gente dá o caminho, mas vocês que precisam fazer o caminho, né? Então, muitas vezes a gente fica esperando que vocês façam para poder ter o efeito que é necessário, né? E aí também, assim, nessas idas de internet, eu no outro dia também vi uma outra frase muito interessante. A gente procura, às vezes, prazeres imediatos a fazer coisas hoje que vão dar resultados lá na frente, né? Então, eu me frustro com alguma coisa, eu brigo com o namorado, brigo com a mãe, com o chefe. Então, eu tento resolver aquele meu problema ali imediato com um doce que vai sendo toda hora eu vou comendo e vai me dar um problema lá na frente. Mas eu não quero hoje mudar a minha vida e fazendo essa mudança progressivamente para lá na frente ter o benefício. Então a gente sempre é muito imediatista. Então eu quero curar o meu problema agora, assim. Ah, tô muito chateada, agora eu vou lá e como açúcar. Aí vai ficar fazendo isso e a inflamação vai perdurar, né? Então, assim, a gente também a pensar a longo prazo, né? Então, hoje eu vou mudar a minha alimentação, vou fazer isso com uma constância e vou colher o fruto dessa mudança lá na frente. Hoje eu começo fazendo atividade física, então se eu fizer todos os dias lá na frente, eu vou conseguir colher essa mudança de diariamente estar fazendo atividade física, né? Então as pessoas preferem esses prazeres imediatos, né? Ah, não vou ficar fazendo atividade física que só vai me dar um resultado daqui a 3 meses, né? Eu vou comer a pizza que eu sou feliz agora. Só que aí você vai nessa de ficar sendo feliz agora e lá na frente já tem um problemão, né? A adrenalite estoura com outras coisas e assim sucessivamente. Então a gente também pensar a longo prazo, né? Essas mudanças precisam serem feitas. Tem mais alguma coisa para falar, Gui? Então, só para complementar essa questão que você está falando, né? Muitas vezes eu estava vendo você falar e pensando assim, muitas vezes a gente precisa, né? Conforme eu disse, que como nosso objetivo como profissional de saúde, a gente tem por obrigação promover saúde na vida das pessoas. Então, assim, o médico precisa estimular o seu paciente. Então, assim, aquele paciente que é o mais difícil é aquele paciente que eu mais gosto. Que é aquele paciente que vai ser um desafio para mim. E eu vivo desafios. Então, assim, aquele paciente, ai não, preguiça, ai não, não sei o quê. Tipo assim, esse é o paciente que a gente tem que se envolver com ele. Tipo assim, caraca, Sim. então é esse aqui que vai fazer eu trabalhar. É esse aqui que vai me dar trabalho. Mas assim, é um trabalho gostoso a gente poder estimular essa pessoa. Então, inevitavelmente, a gente vai precisar se doar um pouco
dar um pouco da nossa energia para ser a motivação desse paciente. Então, assim, conforme a Clara disse, né, atividade física, eu vou postando vídeo, eu vou postando comida, eu vou postando tudo com o incentivo de ajudar as pessoas mesmo. E a gente sabe que, assim, no mundo que a gente... Guilherme? Não sei se fui eu que caí, se foi o Guilherme que caiu. Alguém caiu. Vou esperar ele voltar. Gui? Ei, Guilherme caiu. Vamos só esperar ele voltar aqui, a conexão. O Guilherme sumiu, deve ter caído a internet, ele se mudou hoje, então eu não sei como é que tá a internet por lá. Já já ele volta, a gente chama ele aqui novamente para a gente continuar falando. Então, é o que o Guilherme estava falando, a gente precisa estimular, né, vocês a aderirem à dieta, né, o Gui caiu, mas já já ele volta, assim que ele aparecer aqui, a gente chama ele novamente. Então, é muito importante, né, esse trabalho em conjunto. A gente tem muita coisa na nutrição que a gente consegue fazer. Uma coisa que eu ia começar falando agora, depois que o Guilherme falasse, existem alguns protocolos, além de protocolo, por exemplo, de inflamação, existem protocolos, por exemplo, detox. Endometriose acaba sendo um processo inflamatório. A gente consegue, sim, tratar ele com alimentação, né? Não só com alimentação, como suplementação específica. Quinoa tá por aí, deve estar dormindo, gente. Seria o mesmo da hidradenite? Tem algumas diferenças na hora da gente suplementar, mas a base seria o mesmo, né? Uma coisa muito importante que nem eu nem Guilherme falamos, mas ambos tratam em consultório, a gente olhar para o intestino de vocês também com um pouquinho mais de carinho, né? Que isso é bem importante. Exatamente para a gente poder fazer uma barreira aí, para a gente tentar reduzir esse TNF-alfa que costuma acontecer. Então, isso é uma das coisas também que quando o paciente chega lá no consultório, eu faço questão de explicar e começar o tratamento. A gente tratando o intestino, né? Melhorando o que a gente chama de permeabilidade intestinal, que é o que muitas vezes o glúten e a proteína do leite estragam a nossa permeabilidade intestinal. Além de cigarro, que nem o Guilherme estava falando, uma alimentação cheia de industrializado, cheia de refinado, cheia de gordura saturada, que são alimentos que são altamente inflamatórios e prejudiciais na hidradenite, que pioram muito a inflamação, né? Hidradenite, intolerância à lactose, nenhuma dieta. Pois é, assim. Então, assim, quando a gente não trata uma intolerância, isso fica ali piorando. Me chama, Gui, que aí eu te boto aqui. Vê se você consegue chamar. Ah, pronto. Pronto, o Guilherme voltou. Deixa ele conectar. Então, é um conjunto de estratégia que a gente precisa sempre fazer. Oi, caiu a internet. O pessoal tava desesperado. Cadê o Guilherme? Nossa, gente, eu contava a vocês que o telefone acabou a bateria, vocês vão rir da minha cara. Acabou a bateria do telefone e eu aqui viajando, não vendo que o telefone comendo a bateria. Que eu tô o dia inteiro fora da rua sem bateria. Eu falei, cadê o carregador dessa mudança? Meu Deus do céu. Mas então, o que eu tava falando aqui é a questão da atividade física, da alimentação, que a gente tem que ser um empurrão sempre pro paciente, né? Sim. E, de certa forma, resumidamente, o que eu tenho para dizer para vocês, assim, em relação ao tratamento o tratamento que eu proponho geralmente ao paciente, geralmente eu encaminho o paciente para a Clara com a finalidade de que a Clara já tem uma noção muito importante da hidradenite, então ela tem, vamos dizer assim, uma especialista, vamos dizer assim, em relação a essa parte de alimentação, e não somente por isso. O paciente que vem dela, para mim, ele vem bem redondinho. Então, assim, na minha visão como médico, eu preciso da bioimpedância para esse paciente. Então, assim, eu tenho muitos pacientes que chegam até mim que não são pacientes da Clara, enfim, acabam não indo da Clara e vão em outros nutricionistas, e eu tenho uma certa dificuldade quanto a isso. Até porque eu não tenho muitas vezes a bioimpedância desse paciente, e até já cogitei a possibilidade de comprar essa balança para esses pacientes,
visto que eu preciso, de fato, vamos dizer assim, desses números, né? Conforme eu disse ali no início, Sim. eles não podem acreditar ou não, mas assim, eu sou metódico, eu sou virginiano metódico. Então, assim, eu ver números, isso é importante. Então, eu já fiz um vídeo aqui uma vez no Instagram, mostrando para vocês a importância da bioimpedância. E lembra, Clara, que eu fiz assim, eu falei, olha... Eu acho que eu, inclusive, salvei, porque você me marcou. Eu acho que tá salvo nos meus nos meus bolinhas salvas aqui do Instagram. Você Sim. explicando. Isso, porque eu fiz um vídeo, fiz na hora da consulta, pedi autorização do paciente e falei, olha a bioimpedância desse paciente e olha onde ele tem lesão de hidradeniite. E foi assim, muita coincidência. Por quê? Porque, de certa forma, onde ele tinha mais gordura localizada é onde ele tinha mais lesão de hidradeniite. Porque, de certa forma, o lugar onde tem mais inflamação é justamente o lugar que a gente tem maior produção de citocinas inflamatórias. Então, o que a gente precisa saber? Que no meu atendimento, eu gosto de ter essa bioimpedância como um instrumento de tratamento, né, de certa forma. Então, tá lá, a bioimpedância, olhando o percentual de gordura, eu vou conseguir ajudar esse paciente e trabalhar números. Ó, de uma consulta para outra, tanto que você vai ter que fazer de perda de percentual de gordura. Percentual de gordura. Ou de uma consulta para outra, a gente vai fazer isso ou aquilo em relação à sua alimentação. Alguém perguntou aí a questão da atividade física, né? Em relação à atividade física, eu não sou profissional de educação física. Eu tenho uma noção de alguns exercícios. Então, muitas vezes eu falo para o paciente, você vai falar para o senhor lá da academia, o professor da academia, o educador físico, que você precisa de uma atividade A, B ou C dessa forma. Atividade física metabólica, ou atividade física aeróbica, ou atividade física anaeróbica. O que a gente precisa saber é que nessa bioimpedância, você tem lá... Só um minuto. Mãe, dá licença um segundo, que eu já estou acabando. Então, é importante que a gente fale o seguinte... Bom, tá lá, a quantidade de massa muscular. A quantidade de massa muscular desse paciente muitas vezes é muito baixa. E sem músculo você não consegue queimar gordura. Então não adianta você fazer uma atividade física aeróbica, sair correndo 200 mil quilômetros todo dia e você não trabalhar a parte da musculação. Porque vai chegar no momento que você não vai ter mais músculo para ajudar a queimar essa gordura. É aquele paciente que fica estagnado no peso dele, não consegue mais perder peso. Fala, doutor, tô correndo e nada muda. Porque você não está fazendo uma hipertrofia muscular. Então, essa mudança da massa magra pela massa gorda também é importante a gente trabalhar ali numa mudança, vamos dizer assim, multidisciplinar, que abranja todas as pernas possíveis. Às vezes a gente tem que mudar o plano alimentar por conta disso também. Sim, ajustar para que isso aconteça, né? De colocar ali um pouco mais de proteína, um pouco mais de carboidrato. Sim. Eu, às vezes, até sugiro, assim, já falei até com a Clara, assim, porque assim, eu não sei qual que é o paciente que é o ideal, de certa forma, para fazer uma dieta A, B, C, cetogênica, low carb, seja lá o que for. Então, assim, muitas vezes eu crio a ideia, de certa forma, assim, dizendo, olha, para esse paciente talvez seja melhor assim. Então, às vezes eu vou lá na anamnese e vejo que o paciente, às vezes, como, sei lá, 2 vezes no dia. Então, esse paciente tem talvez uma dieta melhor assim, eu dou uma orientação. Eu não dou a alimentação. Conforme eu disse, eu encaminho todos os pacientes para a Clara poder tratar disso. Então, mais uma vez, é importante diminuir o TNF-alfa. O caminho que a gente vai utilizar para reduzir esse TNF-alfa, ele vai depender de cada paciente. Então, tem paciente que eu vou fazer inibidor de GLP-1 para ajudar na parte da apetite. Vai ter paciente que eu vou indicar ele no psiquiatra. Vai ter paciente que eu vou indicar ele no terapeuta. Vai ter paciente que vai no nutrição sempre. Mas esses outros, que vamos dizer assim, que são as entrelinhas, vamos dizer assim, que estão interligados com essa parte de alimentação, vai ser importante. Se eu vou utilizar antibiótico, se eu vou utilizar... Vou apontar aqui. Eu tenho 0 paciente de hidradeniite nisso, mas vai que eventualmente aparece um. Ou se eu vou utilizar imunobiológico, se eu vou precisar utilizar anticoncepcional por um tempo, eu odeio anticoncepcional, gente. Eu não gosto de anticoncepcional. Então, assim, os ginecologistas que talvez estejam vindo aqui à live, eu não gosto. Então, geralmente eu falo para os pacientes assim, coloca um método contraceptivo que não seja hormonal. Isso é a minha visão como médico. Então, isso é uma conduta que eu faço para os meus pacientes. Não tem pavor. Pois é. Que gera, sim, seus efeitos colaterais. Mas, em alguns momentos, dependendo do grau de inflamação... É necessário. Exatamente, que essa paciente passe, é momentâneo. Não é para você usar a medicação como se fosse para o resto da sua vida que vai resolver. Mas, em alguns casos, pode ser que seja importante. Então, vai existir a necessidade da medicação. A medicação local, de uso tópico,
ela pode ser importante também. Então, se a gente vai passar um antibiótico, se a gente vai passar resorcinol, se a gente vai passar clindamicina, se a gente vai passar tretinoína, se a gente vai passar peróxido de benzoíla, tópico, não importa a condição que a gente vai escolher para aquele paciente ali, conforme eu disse, é uma condição particular de cada um. Mas junto desse tratamento, o tratamento principal é a redução do anti-TNF-alfa. E as armas que a gente tem são essas que eu falei para vocês. E não tem mais o que falar, gente. Eu acho que, por mim... Tem 27 perguntas na caixinha. Eu vou abrir, porque provavelmente muitas a gente já respondeu. Vou ver só se tem alguma específica que não tem. Tá bom. Vamos lá. Faz as mais específicas, que eu acabei de receber uma pessoa aqui que eu preciso atender, e aí eu vou responder vocês e vou lá resolver a segunda pergunta do dia. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é... Fumante passivo também é motivo de inflamação? Gente, existem casos de câncer de pulmão de fumante passivo. Então, assim, estar em ambiente com fumante constantemente, você acaba inalando a mesma fumaça inflamatória. Deixa eu ver a próxima aqui. Vou pegar... Porque tem muito de hormônio, mas a de hormônio a gente já resolveu, já falamos. A visita já tá aqui falando que tá assistindo uma aula de graça, tá maravilhoso. Ele também já falou de pomada. Deixa eu ver se tem. Nossa, 27. Jesus amado. Deixa eu ver. Tem gente perguntando se o uísque é inflamatório. Senhor, o pessoal já tá todo trabalhado na bebida alcoólica. O inflamatório, sim, já vou respondendo. Não, então foram todas respondidas. Tem muita coisa de hormônio, a gente já falou sobre toda essa parte hormonal. Então, se você chegou depois, a gente vai finalizar a live vai ficar salva, você volta, porque tudo... O Guilherme falou sobre hormônio, falou sobre pomada, falou sobre medicamento, já foi tudo falado. Então já tá tudo salvo aqui, a live vai ficar salva. Vocês e depois eu salvo a sua para poder postar no meu, porque a gente acabou eu faço, ele demora um pouquinho, mas assim que fizer o download para mim, eu te mando o arquivo, tá? Certo. Então, beleza, acho que foi, né? Foi, gente. Mais uma vez, eu espero que vocês tenham entendido isso. E assim, como médico, né? Eu tenho para falar para vocês que, assim, o mais importante da medicina, de fato, é a gente promover saúde na vida das pessoas. Então, assim, estar aqui falando para vocês é para vocês colocarem isso em prática, de que vocês precisam diminuir o grau de inflamação. E não é só pela hidradeniite, é por todas as condições que a inflamação pode levar, como doença cardíaca, doença pulmonar, doença vascular. Então, utilizem essa informação, de certa forma, para vocês colocarem em prática. E para os pacientes, para os meus pacientes aqui, obrigado pela presença de vocês. E para quem não é meu paciente ainda, eu coloquei aqui os lugares que eu atendo. Eu atendo no Rio, Leblon, Tijuca, Barra e Niterói. E em São Paulo, Moema e Sorocaba. Lá no meu... Gui é quase um nômade, né? Eu ainda tô lá na UERJ como preceptor, ajudando os residentes, mas eu só tô lá às segundas. Mas assim, eu não sei onde eu arrumo tempo, a gente sempre arruma um tempinho ali pra cá, pra lá, pra cá. Você ainda tá atendendo online, Gui? Eu ainda atendo online também, uma vez no mês, o dia inteiro. Então, Guilherme para todo o Brasil, não fica só aqui. Exatamente. Tá? Ainda tem paciente exterior também, que podem marcar também, que a gente vai atendendo todo mundo. Maravilha, gente. Obrigada mais uma vez. A gente fica por aqui. Obrigada, Gui. Obrigado. Beijo, até uma próxima. Beijo, gente. Boa noite. Fica com Deus. Boa noite. Tchau. Tchau. Gente, boa noite.